Essa data comemorativa, eu fico feliz, né? Que os irmãos estão se formando. Isso é uma coisa muito boa quando nós se formamos, né? Porque eu creio também que há festa nos céus. Quando nós temos o objetivo de querer fazer algo e aprender, então eu creio que também no céu Jesus se agrada, né? Porque ele ensinou os seus discípulos. E os seus discípulos aceitaram, né? De seguir a Jesus e aprender. E eu creio que também Jesus está alegre nessa noite tão especial. E eu vou abrir no livro de Mateus, capítulo 10. O título é A Missão dos 12 Apóstolos, ou A Missão dos Discípulos. Mateus capítulo 10. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo mal. Versos 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelido Tadeu, Simão Canaanita, e Judas Iscariotes, o mesmo que o traiu. Versos 5. E Jesus enviou estes 12, e lhes ordenou, dizendo: não ires pelo caminho das gentes, nem entrais em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Dê de graça, e recebeste, de graça dai. Não possuas ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retires. E quando entrares em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Porém, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar a vossa palavra, saindo daquela casa ou cidade, sacude o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como a serpente, inofensivo como as pombas. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar. Pensei no meu coração uma palavra, né? Para trazer aos vossos corações. E essa palavra veio Jesus, né? Jesus foi um grande missionário, um grande evangelista. E Jesus, ele veio com uma missão. E qual foi a missão de Jesus aqui na terra? Preparar o caminho. Ou seja, João, ele preparou os caminhos para Jesus, para a vinda do Messias. E Jesus, depois que pegou o seu caminho, ele preparou mais uma vez. Para quê? Para a sua vinda. Então, Jesus, ele tinha que ter discípulos. Então, ele chamou 12 discípulos. Foram os nomes que eu acabei de citar. E o primeiro foi Pedro, o primeiro dos primeiros discípulos de Jesus. Então, Jesus, ele ensinou todos esses discípulos. Para quê? Para preparar
para eles fazerem a obra, para depois ele retornar a segunda vez. E Jesus preparou todos eles, ensinando, como nós aprendemos, né? Nos dias de hoje, todo pastor, todo ministro, todo professor, ele deve ter um aluno, ele deve ter um discípulo. E Jesus, ele fez dessa forma. Jesus, ele era o mestre, conhecido como Rabi. E ele teve 12 discípulos ensinando. Ele ensinava na sinagoga. Ele ensinava, assim como nós aprendemos hoje, tanto na prática e tanto na teórica. A mesma coisa que nós aprendemos hoje, Jesus ele fazia naqueles dias. Tanto na teoria e tanto na prática. Tanto na palavra e tanto nas missões. Então Jesus ele começou a separar os seus discípulos. E ele foi separando um de cada vez. E ele viu que aqueles dali seria bom para a sua obra. Muitas das vezes nós olhamos, né? Quem nós vamos confiar a obra de Deus? Muitos possa ser confiado na obra, mas tem que ter aqueles mais chegados. E nós aprendemos com Jesus. Jesus ele não teve só 12 discípulos, ele teve milhares de discípulos, só que ele teve aqueles mais chegados. E aqueles que foram mais chegados foram esses 12 apóstolos. E os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago filho de Alfeu e Lebeu, apelido Tadeu, Simão Cananita e Judas Iscariotes, o mesmo que traiu Jesus. Esses são os 12 apóstolos que Jesus separou para ajudar no seu ministério. E sabemos que um líder, ele tem todo o poder e autoridade sobre a obra de Deus. Ele tem poder do próprio Jesus para expulsar demônios, para curar os enfermos, enfim. E Jesus, e sabemos que a obra, ela é árdua. Aqui como foi falado, né? A seara é grande e os ceifeiros, né? Então, e dentro dessa passagem nós aprendemos que a seara é muito grande, mas poucos são os ceifeiros para trabalhar no meio da seara. Então Jesus também, quando ele veio, a obra é árdua, a obra é espinhosa. Um líder, ele deve ter também os seus discípulos. Ele deve ter para ajudar. Então Jesus separou os 12 para ajudar a sua obra. E Jesus, preparando eles, começou ensinando. E eles, muitas das vezes, eles observavam. Muitos milagres que Jesus fez, eles só observavam. Jesus ia lá e fazia. E eles só olhando, observando. Para quê? Para isso, no futuro, eles aprender. Ou seja, como que nós viramos um discípulo? O que é discípulo? Discípulo é aquele que segue uma doutrina, uma religião, um credo, enfim. Isso é um discípulo. Discípulo é o aluno, aquele que ouve, aquele que faz igual o seu mestre. Então eu aprendo com Pedro e seus discípulos, que Pedro foi um que aprendeu muitas coisas com Jesus. Ele ouviu, é o que estava mais próximo, além dos 12, ele era dos primeiros, que estava mais próximo ali de Jesus. E é assim que nós devemos fazer. Se nós queremos ser um bom discípulo de Jesus, nós devemos ter um bom professor, um bom ministro, um bom pastor dentro do Evangelho. E se nós temos um bom líder, nós devemos ser o quê? Obediente. Nós devemos colar com ele, devemos pegar o máximo. O que ele aprendeu, nós devemos pegar isso para a gente, trazer para a nossa vida, para os nossos dias, e ali usufruir daquilo para ser um bom discípulo. Porque a Bíblia fala que nós devemos ter, né, o estudo, né, diz que nós devemos ter o caráter de Jesus. Então, se nós temos um bom ministro que ensina, como exemplo de Jesus, nós devemos também extrair aquilo que ele tem para nossas vidas. Por quê? Jesus, ele fez isso. Ele ensinou seus discípulos. Jesus, ele foi humilde. Jesus, ele teve amor. Jesus, ele serviu. Ele veio como o maior, o Filho de Deus, e serviu seus discípulos.
Jesus ele estava ensinando que nós devemos ter amor. Ainda que nós somos selecionados para fazer certas coisas, e nós temos um cargo grande, mas sempre ter a convicção que nós devemos ter o amor para servir. Se você recebeu algo grande, não é para você menosprezar aquele que é pequeno, não, por ao contrário. Jesus ensinou que se nós recebemos algo grande, é para nós servir. Aleluia. Não é para a gente, é para nós servir. E aquilo que nós recebemos, nós devemos dar de graça. Amém. O ensino de Jesus, o discipulado que ele ensinou para os seus apóstolos, eles também ensinaram. E Jesus foi em muitas cidades, levando os seus apóstolos, muitas cidades, pregando o Evangelho. Aqui igual nessa passagem, e percorria Jesus todas as cidades e aldeia, ensinando nas sinagogas, e pregando o Evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão. Ou seja, Jesus ele veio para salvar, ele veio para dar a vida, ele veio para aquelas pessoas que acham que não tem cura, que não tem mais jeito, ele veio para fazer isso, ele veio para mostrar que ele é a luz, ele é o sal da terra, aquilo que você precisa, ele mostrou que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele mostrou que ninguém chega ao Pai a não ser por ele, e ele ensinou isso aos seus discípulos, e ele vem ensinando que através dos apóstolos viria a salvação de Jesus. Jesus já estava passando a responsabilidade que ele teve para trazer sobre a terra. E qual foi a responsabilidade de Jesus? A responsabilidade de Jesus, sabemos que Jesus, o seu ministério na terra, durou pouco tempo. Então, nesse pouco tempo, a missão dele era curar os enfermos, era curar os aleijados, os coxos, os mancos, os cegos, e mostrar que ele é o Filho de Deus e que ele tem poder. Então, Jesus ele preparou todos os seus discípulos e derramou o seu poder sobre eles. Ide, pregar o Evangelho. Mas, antes de Deus mandar eles pregar até os confins da terra, o que Jesus fez? Ide, atrás das ovelhas perdidas do meu Pai. Eram as ovelhas ao redor, onde eles moravam, na cidade. Porque havia muitas ovelhas perdidas ali perto das cidades. Então Jesus ensinou as primeiras missões para eles fazer dentro de casa. É assim que nós aprendemos. Se nós se formamos em missiologia, se nós se formamos missionário, no curso de missão, as nossas primeiras missões, ela deve começar dentro de casa. Ainda que você teve instrução, ainda que você aprendeu, ainda que você desufriu tudo, mas quantas pessoas precisam e necessitam do lado da nossa casa, os nossos vizinhos, as nossas ruas, perto das nossas igrejas, quantas pessoas estão precisando? Então Jesus deu uma ordem, derramou todo o poder e autoridade e falou: ide, buscai as ovelhas perdidas de meu Pai. Então, ou seja, eles começaram a fazer o Evangelho e as missões ao seu redor, para depois eles se revestir, ou seja, eles se preparar mais para depois começar a fazer as outras missões a todo ao redor do mundo. Então, assim eu aprendo que nós começamos a fazer a missão dentro de casa, no nosso bairro, na nossa cidade, e depois nós se aperfeiçoamos. Jesus ele começa a te ensinar, ele começa a te lapidar, aí depois ele te leva, ele te dá uma oportunidade, ele prepara um momento para você sair e fazer uma grande obra, porque nós devemos estar preparados. Deus já mostrou muitas visões para mim. Uma certa visão, eu estava num país, na África, eu estava na África, e nessa visão, foi um sonho, e nessa visão que eu estava lá, era muitas casas assim, muito humildes, e só tinha areia, barro assim, e eu começava a ficar andando no meio daquele bairro, tentando falar da palavra de Jesus. E quando eu começava a falar da palavra de Jesus, começava a vir muitas pessoas para me perseguir. Só que não era adulto, era criança, era adolescente. E eles vinham para me perseguir. E eles falavam: eu estou te vendo, hein? Você está tentando trazer a palavra aqui, né? Eu falei: não estou não. Aí eu corria. Aí passou
passava outras horas, eu ia lá devagarzinho, escondido, começava a tentar ir nas casas falando a palavra. Aí eles vinham de novo em grupinhos e falavam: o que você está fazendo aqui? Já está tentando dar a palavra, né? Aí eu: não estou não, só estou conversando, a gente está de olho em você. Aí eu comecei a ficar com medo. Então nós devemos se preparar. Por quê? Porque se nós vamos fazer uma missão num lugar que é perigoso, vai ter contra-ataque, vai ter perseguição. E eu fui perseguido. E chegou uma certa hora que eles perceberam realmente que eu estava levando a palavra, e eles correram atrás de mim, e eu corri. Eu entrei nos becos que tinha e comecei a querer me esconder. E eu vi uma casa no fundo, eu corri. E quando eu chegava lá, não tinha saída. Aí eu falei com Deus assim: Senhor, me proteja. Aonde que eu vou me esconder aqui? Eles vão me ver, agora vai ser meu fim. Aí eu vi uma voz falando assim: ore para que você possa ficar invisível. Glória a Deus. Aí eu vi um fogão, era uma parte que era aberta, tinha um fogão, tinha uma mesa. Eu entrei ali na frente, eu falei: mas como assim? Ele falou: ora. Eu falei: tá bom. E ele falou: cadê ele? Aí eu fui lá, Senhor meu Deus, Senhor, me deu poder, Senhor, de eu ficar invisível e deles não poder me ver. Aí do nada eles chegaram, e eu fiquei parado assim, ó. E eles me começaram a ficar procurando. Ele não está aqui, olha aí atrás dessa mesa. Aí foram lá atrás da mesa, procuraram, não acharam, olharam para cima: será que ele pulou nesse muro? Não, o muro é muito alto, eu estou achando que ele foi por outro lugar. E eu parado ali, eles não me viram. Glória a Deus. Então, para você ver como que Deus mostra, como que são as coisas. Ali eu estava sem saída. A única saída que eu tinha ali era Jesus. E ele pediu para eu orar. Então nós temos que saber, se a gente for fazer uma grande missão, a gente devemos estar preparado. Amém. Se realmente você está preparado para esse tipo de missão, né? Num país afora, num país que eles não aceitam, né? Levar a palavra. Eles não concordam com o nosso Deus, com a nossa escritura, nossa lei, enfim. Nós devemos estar preparados. E uma outra visão que eu tive, eu tenho que compartilhar com os irmãos, é interessante. Eu também era como se estivesse na África. E eu estava lá, só que era mais ou menos, e eu ficava assim: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E eu vi uma multidão de gente. Só que aquela multidão de gente era tudo missionário, era tudo evangélico, era do reino do céu. E eles estavam ali para pregar a palavra. E quando eu conto isso para minha esposa, eu fico rindo. Porque eu falava assim: o que eu estou fazendo aqui? Era como se você foi pego, colocado num lugar e você: o que eu vim fazer aqui mesmo? É mais ou menos isso. E eu falava: o que eu estou fazendo aqui? Aí eu estou vendo um reboliço, os missionários tudo alvorado, falando alto, discutindo. Aí do nada, no meio daquele povo ali, saiu um homem, e ele parecia que era o líder de todos. E ele começou a falar: eu não aceito isso. Eles estão nos perseguindo. Eles estão matando os vossos irmãos, tentando nos intimidar. Mas nós não vamos se intimidar com isso. Nós não vamos ficar com medo. E quando ele falava: não é a gente, todo mundo gritava. Eles levantavam a mão. Era uma coisa assim, de outro mundo. E eu ficava olhando: o que eu estou fazendo aqui? E eles todos: vamos embora, gente. Nós vamos levar a palavra. Eles não vão nos impedir. Eles estão tentando colocar medo, mas nós não vamos desistir. Nós vamos entrar por esta porta e vamos levar a palavra. E eu falava: o que eu estou fazendo aqui? Eu olhando. E do nada ele falava assim: vamos. Quando ele falava vamos, era duas portas assim, como um curral. Elas abriam assim, ó, tipo de um sítio. Duas portinhas assim, ela fazia assim, ó. Quando aquilo abria, eles levantavam a mão e... Aí o que eu estou fazendo aqui? Então nós devemos saber se realmente, se é isso que nós queremos. Cada um tem a sua missão. Qual é a sua missão? Os apóstolos, eles tiveram a sua missão. E qual foi a sua missão? Levar a palavra. Mas primeiro, eles pregaram dentro da sua casa. Ó. E dentro da nossa casa, nós ainda passamos perseguição. Dentro da nossa casa, nós passamos muitas coisas que nós não queremos ouvir.
E para a gente depois ir para esses lugares, devemos estar refortificados. Devemos tomar algumas bolachas, algumas, sei lá, algumas massagens para estar preparado para depois ir. Para quando chegar lá, nós ter certeza do que a gente quer. E os apóstolos, todos eles passaram por isso. Eles pregaram. E dentro da cidade deles, eles foram perseguidos. Eles foram caluniados. Eles foram afrontados. Eles apanharam. Eles foram chicoteados. Mas eles não desistiram. Glória a Deus. E é isso que Jesus nos ensina, que nós não podemos desistir. Se Ele chamou você para a missão, se você tem uma autoridade para evangelizar, fazer missão, faça, não tenha medo. Treine na sua cidade, na sua igreja, na sua rua, se prepara. Porque lá na frente, Deus, Ele tem uma grande missão para nossas vidas. E nós não sabemos qual é essa missão. Se vai ser aqui, se vai ser em algum estado do Brasil, se vai ser algum país afora, se vai ser dentro do presídio, se vai ser dentro de outra igreja, uma igreja que está crescendo, que está se levantando, que está se reestruturando. Então nós temos muitas missões para fazer. E Jesus, eu aprendo que Jesus é aquele que dá o poder. Né? A gente ouve muito aí, né? Os ungidos. Eu ouço muito aí, ungidos de Deus. O que é ser ungido de Deus? Ungido de Deus para mim, no século 21, é você ser um homem, uma mulher separada para o Senhor. É pessoas que aceitam Jesus, é pessoas que têm uma grande fé, crê que Jesus é Filho de Deus, crê que Ele pode dar todo o poder para você trabalhar no meio do Evangelho. É você se separar, é você se separar do mundo e você ser diferente e ter o caráter de Cristo. Isso é ser ungido. Ungido, você pode ficar aí no banco 10 anos, mas se você é uma pessoa que você se separa, se consagra, faz a vontade de Jesus, você é ungido. E nós devemos pregar a palavra. Ungido não é só pessoas que sobem em cima do altar, em cima de uma tribuna. Ungido é aquele que se separa. Ungido é aquele que aceita Jesus e começa a se separar, começa a sair do mundo, começa a fugir da aparência do mal e começa a se aproximar. E todo aquele que se aproxima perto de Jesus, esse é ungido. E Jesus, Ele ungiu os seus discípulos, porque foram aqueles que estavam mais próximos. E aqueles que estão mais próximos, este recebe poder e autoridade para pisar em serpente, escorpião, e nada mal algum vai te acontecer. Foi o que Jesus fez. E Jesus falou. Ou seja, eles deixaram de ser discípulo para ser apóstolo. E o que é apóstolo? Enviados com autoridade. É aquele que tem autoridade para levar a mensagem de Cristo. Ou seja, mostrando que o reino dos céus está próximo. E através dos apóstolos, a palavra, graças a Deus, ela chegou, né? Até nós hoje, né? Chegou em nossas vidas. Eles sofreram, eles foram perseguidos, foram mortos. E hoje, para hoje, essa palavra está em nossas mãos. Então nós devemos dar um valor para essas sagradas escrituras, né? Porque hoje ela está nas nossas mãos para nós pregar, ensinar e redarguir com amor, né? E ensinar o nosso próximo. E hoje está nas nossas mãos. A Bíblia é o livro mais vendido de todo o planeta, né? E muitas das vezes menos lido. Mais vendido em muitas casas. Tem casa que tem 6 Bíblias, 7 Bíblias, 5 Bíblias, mas dando ali aranha, né? Poeira. E é um livro sagrado que nós temos a graça, né? De Deus, de poder ler, poder cada vez se esforçar. E cada vez que você começa a se esforçar, começa a interagir, Deus, Ele começa a se aproximar. A minha esposa teve, vou compartilhar com os irmãos, minha esposa teve uma visão, é como se eu morresse. Como se viesse uma pessoa, me perseguir para, me matar. E eu falei com a minha esposa, aí eu, chegando pertinho de eu vir pro culto, Deus falou comigo. Aí Deus falou assim, você está morrendo por evangelho.
Eu não fiquei preocupado. E minha esposa falou que no sonho eu não estava nem aí, estava tranquilo. Falou que o cara veio para me pegar, eu fiquei de joelho. Eu só falei assim, posso falar com a minha esposa rapidinho? Aí ele falou assim, ficou olhando, aí eu levantei, a minha esposa nem esperou, né? Ele já veio correndo e me abraçou. E minha esposa falou que eu não estava nem aí para ele, não estava preocupado, não estava com medo. E eu fiquei pensando, o que será isso, né? Mas também não fiquei preocupado não, falei, o que será isso, né? Isso é um servo de Deus, né? O que será isso? Aí, chegando pertinho, Deus falou comigo, pertinho, eu vim para o culto, Deus falou comigo e falou assim, você está morrendo para o Evangelho. Então Deus, ele tem multiforma para nos avisar. E ele mostrou dessa forma. Ou seja, ultimamente eu estou lendo muito, estou tendo uma palestra muito com Jesus, e ele mostrou isso. Então cada vez que você entra na palavra, cada vez que você lê, se aproxima, ele vai mostrar, tipo, muitas das vezes, visões assim, né? Você morrendo, pessoas vindo, mas isso está simbolizando que você está morrendo pelo Evangelho, que você está vivendo o Evangelho, que você está chamando o Evangelho para você. Quando muitos estão se escondendo, estão correndo, muitos estão chamando. E quando você começa a chamar, você tem umas visões assim meio esquisitas, mas é assim mesmo. Mas é porque Deus está mostrando que você está se separando, que você está buscando mais intimidade. Então não é para muitas das vezes você ficar preocupado, né? Ficar preocupado, o que aconteceu? Não é. É porque Deus está mostrando que você está se preparando, você está morrendo para o Evangelho. E todo aquele que começa a ler muita Bíblia, começa a buscar, começa a se separar, está morrendo. Cada vez que você busca mais aproximação, você está morrendo. Você está morrendo para o mundo. Você está esquecendo do mundo. Você está esquecendo o vizinho que está te perseguindo na rua. Você está esquecendo das indiretas que estão mandando para você. Você esquece, você não começa a ligar para nada. E quando você começa a entrar nesse mistério, significa que você está morrendo. Aí Jesus vai lá, entra numa visão e mostra dessa forma, que você está morrendo para o mundo. Então é dessa forma. Cada vez que você entra, você está morrendo. Você está entrando na palavra, você está conhecendo a palavra. Você está conhecendo a verdade. E quando você está conhecendo a verdade, o que acontece? As escamas dos nossos olhos, elas começam a cair. Você começa a enxergar o mundo de outra forma. E nós só saímos desse mundo quando nós morremos, infelizmente. Nós só saímos, isso aqui é um globo terrestre. Nós só vamos sair daqui quando nós morrer. A não ser se Jesus vir antes, né? Mas, naquela época, os discípulos, eles pensavam dessa forma. Eles queriam fazer a obra. Eles sabiam, se eles morressem, eles estariam com Jesus. E eles não ligavam para a morte. A Bíblia fala, não tema aquele que tira a vida. E os discípulos não tinham medo, eles iam, porque eles estavam cheios do poder da graça. A Bíblia fala que naqueles dias nós vamos ser levados na sinagoga, ao meio dos governadores e os reis. E quem que fala lá? Fala que não é nós que vamos falar, não é nós que vamos falar, mas quem vai falar em nós, quem vai administrar, vai ser o próprio Espírito Santo de Deus. É Ele que vai falar na nossa boca. Então não se preocupe, que não é a voz que vai falar, mas quem vai falar vai ser o próprio Espírito Santo de Deus. E é assim que Jesus fez. Quando Ele foi levado, Ele não falou nada. Ele foi como uma ovelha muda. Ele não falou nada. Ele só foi. Ele falou só algumas coisas, o que era preciso. Sem ser isso, Ele não falou nada. E muitos ainda viram que realmente Ele não estava em erro, não estava em pecado, que Ele não era para estar ali. E a Bíblia mostra também que Jesus não teve só 12 apóstolos, 12 discípulos. Jesus também teve 70 discípulos. E Ele também enviou, tirando os 12 apóstolos, Ele teve 70 discípulos. E Ele também enviou 2 em 2 para fazer a obra nas cidades que Ele deveria ir. Ele mandou os 70 discípulos. Foi uma coisa linda. E quando eles mandaram, Jesus mandou eles, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com os apóstolos. A Bíblia vai dizer que eles voltaram, e quando eles voltaram felizes. Jesus, eles falaram, Jesus, mestre, Ele o quê? Nossa, nós expulsamos demônio no seu nome. Jesus falou, todo o poder é me dado, desde o céu até a terra. Ou seja, Jesus falou assim, eu vim
Satanás cair como um relâmpago. E hoje eu dou poder para vós, para pisar em serpente e escorpião, e nada vai acontecer. Aleluia. Eles riam, felizes. Ou seja, todo aquele que crê em Jesus, tem fé, que Ele é o Filho de Deus, se ter fé, você pode ter certeza que Deus ele vai derramar esse poder na sua vida, para você ser um bom missionário, para você ser uma boa missionária. Aonde que você for, Jesus ele vai te dar poder para você curar os enfermos, curar os cegos, curar os coxos, os mancos, os aleijados. E aonde que você colocar a planta dos vossos pés, tudo vai dar certo, tudo vai ser abençoado. E Jesus ensinou, se você entrar em alguma cidade, e se alguém te tratar mal, não liga, dê a paz para essa casa. Se eles não retornar, a paz vai voltar para vós. E se eles te tratar mal, saia, sacuda a poeira dos vossos pés. Porque naquele dia, no grande juízo de Deus, tudo vai ser cobrado, tudo vai passar pelas mãos deles. Sabe por quê? Porque você está fazendo a sua parte, pregando o Evangelho. Mas se você chegar em algum lugar, se a pessoa te tratar bem, você dar a paz e ela te receber, você entra e fala do amor de Jesus. É isso que Ele nos ensinou, é isso que Deus fez. E assim que os irmãos venham chegar com essa palavra ao vosso coração. Estou muito feliz com essa rica oportunidade. Aleluia. Peço obrigado, pastor Silvio e a missionária Claudete, agradeço vocês.